ensina-me a abandonar-me nos braços de Deus como te abandonaste. Santa Rita, me ensina a confiar mais. Me ensina a estar na presença de Deus. Me ensina a não desistir da oração nunca. Me ensina o valor da Eucaristia. Me ensina a buscar a luz da palavra de Deus. Me ensina a buscar viver a tua vontade. Me ensina a submeter todos os meus desejos à vontade de Deus que imensamente supera os meus. Santa Rita, me ensina a viver na fé. O prefeito Ronato, ele disse nas palavras dele que se tirar Rita de Ritápolis, não sobra nada. Santa Rita é o bem mais precioso que nós temos em Ritápolis. E eu não estou falando de valor financeiro. A gente brinca que logo que nasce, começa a falar, já fala Santa Rita. Depois fala papai, fala mamãe, fala Deus, fala Santíssima Trindade. Ritápolis não se compreende sem Rita, né? E eu acho que não é a cidade de forma abstrata, mas cada família tem esse vínculo forte com Rita, com Santa Rita. A rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz, da amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer. E no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. O que fez Santa Rita ser santa? O que fez ela se tornar tão grandiosa? A Rita de Cássia, com algumas santas mulheres, né, passou os estados todos de vida, né? Então a gente tem uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, uma mulher comum. Foi mãe, filha, esposa, como qualquer outra mulher que a gente tem em Ritápolis, no mundo inteiro, em Minas Gerais. Eu brigo muito com a igreja porque a história dos santos é marcada no sofrimento. Rita viveu um sofrimento absurdo em todos os momentos da vida, mas sobretudo no final da sua vida, com aquela chaga que fedia. Então ela foi posta em retirada. Eu fui lá 2 anos atrás, na cela dela, onde ela viveu. Então, quando a gente puxa essa história de vida, a forma que ela sofreu com o marido, a forma que ela preferiu ver os filhos mortos do que derramar sangue, né, inocente. E ela viveu na paz, ela viveu irradiando esta confiança em Deus, essa beleza que... Sofrer, amar, levando a cruz. Bati, amar e portanto em crude. Sofrer e amar, levando a cruz. A gente pensa que ela sofreu com o casamento, porque foi imposto, né? Eu acho que uma das mulheres mais felizes no casamento. Que ela conseguiu converter o marido na oração e na paciência. E depois os filhos, para não seguir uma jornada de agressividade, né? Então tudo isso casa muito com virtudes, né, que a gente, como ser humano, precisa ter na vida. Então, é claro que para todas as etapas se encontra inspiração na vida de Rita. Para momentos de dificuldade, de sofrimento, você olha para Santa Rita, você aprende com ela. É difícil a gente falar de Ritápolis sem lembrar de Santa Rita, não somente pelo nome, né, mas eu acho que uma das coisas mais marcantes do ritapolitano é Santa Rita. Eu fui festeira de Santa Rita 8 anos seguidos. Eu ficava, às vezes, até meia-noite, 1 hora na igreja, ajudando, sabe? Lavar, encerar, tudo. E com muito amor. Eu sou muito devota de Santa Rita e eu sou uma ritapolitana presente. Eu tenho orgulho de ser de Ritápolis e ter como
nossa padroeira, nossa milagrosa Santa Rita de Cássia. Eu sou suspeito em falar. Parece que cada ano que passa melhora mais ainda. Eu vivi 17 anos fora de Ritápolis. Ritápolis é diferenciado. Mas o que me motivou mesmo foi essa questão, essa vontade de ajudar, de contribuir para que a festa pudesse alcançar mais pessoas, chegar a mais pessoas. A festa é animadíssima, né? Porque vem muita gente de fora, muitos romeiros. Então, tudo que eu fizer para o jubileu, eu ainda acho que é pouco, que eu posso fazer mais por Ritápolis, por Santa Rita e aqui quem chega ser melhor recebido. 66, 38, 38, meia dúzia, 6, 45, 10, número 10, 89. Mas o meu produto mesmo que eu gosto de fazer é esses tipos de bordados à mão. Muitas Ritas, muitas Ritas. Mas são tantas Ritas, porque Rita marca a vida desse povo. Terra boa e hospitaleira, diz o nosso hino, né? Está lá no hino: Santa Rita é padroeira, defensora das causas perdidas, em seu trono abençoa a terra inteira. Nosso orgulho para toda a vida. 10 anos trabalhando para Santa Rita aqui com pão com linguiça. Atender o pessoal saber que eles ficaram satisfeitos de chegar na cidade, falar bem da cidade, é gratificante para todos nós. É lindo viver isso. Por isso, esse ano, quando eu brinco também que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E é uma adrenalina diferente, porque é como se você estivesse sentindo frio. Então eu cheguei a ficar trêmulo em alguns momentos, mas era aquele medo: vai dar tudo certo, e aí? Eu sempre contribuí com o leilão de Santa Rita, doando bezerro, outra hora doação em dinheiro e tal. Vem bezerro de todo lado agora. A gente lá vai, e Santa Rita é milagrosa, que todo mundo já deixa de um ano para o outro, o bezerro é dela. Você entendeu? É bom de pedir para ela, porque a turma tem fé mesmo com Santa Rita. Até que tudo acontece, meu Deus, é sem explicação. Anos de o mais antigo registro que nós temos da antiga capela, que hoje é o Santuário Diocesano de Santa Rita. Mas a primeira referência que se tem, ou a primeira notícia que se tem, é de que seja de 1726, através de um documento de um casamento, né, de um registro de casamento. Isso tem uma ligação muito forte, porque se nós temos esse documento, nós já tínhamos aqui a devoção a Santa Rita. Então são mais de 300 anos de uma história de fé. E nós também um dia nos fomos despertados para esta fé. Porque antes de nós, e antes ainda, talvez um grupinho de pessoas, ritapolitanos, gabirobas, igual nós mesmos. Essa frutinha marca a nossa região, né? A gabiroba. Nesses nossos campos aí, para todo lado, nós temos, que é uma planta nativa, né? Que é da mesma família da goiaba, do araçá. Então é uma frutinha que dá sempre ali pela segunda, terceira semana de novembro. Aqui se faz licor, aqui se faz doce, né? Com a gabiroba. E por sermos o lugar aqui na região onde tem mais gabiroba, aí os ritapolitanos sempre foram chamados de gabiroba. E não escutam isso como ofensa, pelo contrário, se sentem orgulhosos de serem gabirobas. Eu também já me sinto orgulhoso de ser um gabiroba. Então é muito satisfatório, é uma honra, né? Participar desse momento que é tão grande para Ritápolis, é um marco realmente aqui. Quando a gente fala de Ritápolis, o pessoal, primeira coisa, eu vou muito lá na festa Santa Rita. No passado eu fui na festa Santa Rita. Então Santa Rita é a grande referência desse município. Não há rosas sem espinho. E são tantos movimentos que vão entrando, né, de caminhadas, como esse ano
esse boom. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Foi um caminho lindo, foi um caminho de fé, de amor, de oração. Rita de Cássia Rosa Flor. E a gente espera que todos que venham nesse jubileu, que saiam daqui agradecidos, com mais graças ainda para o ano que vem voltar para nos contar as graças alcançadas. Nem sofrimentos e Realmente, Santa Rita iluminou para que tudo acontecesse e desse certo. sua decisão. E desde então, eu fui uma vez sozinho, depois eu fui com mais 2 amigos, depois mais 3, e nós já chegamos a levar até quase 400 pessoas lá. No ano passado eu falei para elas, o ano que vem cada um que veio traz mais um. O ano passado era 300, hoje cada um trouxe 5. Veio quase 2.000. Gente, estamos hoje aqui dentro da nossa igreja maior, dentro deste santuário de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade de Ritápolis. Quando se fala em Santa Rita, fala em Ritápolis. E quando fala em Ritápolis, todo mundo lembra que aqui tem a padroeira. Que aqui nós temos a nossa padroeira, a padroeira que mexe com toda a comunidade católica dessa região. Rita, eu acho que Rita no Brasil inteiro, ela suscita uma devoção diferente. É uma devoção muito arraigada no nosso sangue, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas Eu falo que Santa Rita, para mim, ela não é somente uma santa de devoção. Ela é uma amiga íntima que caminha comigo ao longo da minha vida. E aquela imagem, né, ela tem uma magia diferente, né? Ela te olha e sorri, como quem quer abraçar, né? Acreditava que ela ia à frente e eu ia seguindo os passos dela. Até que em um determinado momento eu percebi que não. Ela está do meu lado, de mãos dadas, e juntos a gente segue o caminho. olhando para Santa Rita, a gente aprende a ser bons cristãos. Santa Rita foi uma mulher de Deus, mas não brincou de ser de Deus, foi de Deus de verdade, sempre de Deus, uma mulher de fé. Uma mulher que viveu mesmo, né? Porque a fé, quando ela é posta à prova, aí que você vê que sua fé é fraca. Não, e na vida de Rita, era no momento da provação que a fé se mostrava ainda mais forte. Individualmente, eu acho que ela traz muita paz pro pessoal. O pessoal sai daqui, você vê no semblante deles que sai todo mundo em paz, com o coração alegre. Santa Rita faz muito isso aí com todo mundo. E relatos como esse são tantos de pessoas que fazem experiências simples, mas que mudam a vida de uma forma tal que coloca as pessoas numa busca de compreensão mais profunda da vida,
né, de superação, de conversão continuada, né? Então, essa busca de Santa Rita não é no intuito de milagre, é no intuito de uma compreensão mais profunda da vida, uma busca de uma fé mais renovada, de superação de desafios familiares. E aquilo que me toca é que Santa Rita não te deixa sem sinal. Ela sempre te dá um sinal. Sempre, sempre. Aqui tudo comigo, Santa Rita está na frente. Tudo que me acontece, eu grito para Santa Rita. Tudo, tudo. E então, muitas coisas que foi Santa Rita que me ajudou. A gente só vai vendo depois, com o passar do tempo, né? Então, nessas pequenas coisas, nesses pequenos acontecimentos do dia a dia, você começa a enxergar diferente, você começa a ver as coisas diferentes. Aí eu pedi a Jesus e falei com Santa Rita, porque segundo consta, é ligado a ela a devoção à rosa branca. Tudo que me acontece na vida, seja momentos bons ou seja momentos ruins, ela tá ali. Ela dá um jeito de mandar um sinal. Então, por isso que eu gosto, olhando para o passado, ver esses sinais, né? Fazer a conexão dos sinais que aconteceram na minha vida, porque Santa Rita sempre te dá um sinal que te mostra o caminho, que te mostra o desígnio de Deus. Falei, se eu merecer um sinal, eu queria ganhar uma flor branca. E no meu aniversário, uma pessoa levou uma rosa branca para mim. Do nada. A gente está com uma proposta para você ir para um santuário. Santuário de Santa Rita de Cássia. Aí eu falei, Dom Célio Bendito faleceu, mas continua conduzindo, né? Este é o cálice do meu sangue. Em agosto, eu comecei com uma tosse que ninguém sabia que tosse que era aquela. A médica que me atendeu, a senhora está com um problema gravíssimo no coração, e é muito grave. Tem 80% já de melhor por aí, mas a Santa Rita vai limpar, eu tenho certeza. Se a senhora tiver fé e acreditar que a Santa Rita é a santa, né, dos milagres impossíveis, né? Então a minha foi o milagre possível, né, que está aqui. Ela vestida de Santa Rita e a minha história que eu tenho, né, de muita devoção e muita graça. É a causa dos impossíveis mesmo, ela resolve o impossível. Só Santa Rita mesmo, causa dos impossíveis, para fazer isso aí com a gente. É muito bom pedir para Santa Rita, porque todo mundo tem fé em Santa Rita. Santa Rita é muito milagrosa, né? A minha mãe, quando ela era pequena, ela tinha medo de pena. E hoje, todos os lugares que eu vou, até nos lugares mais improváveis, eu vejo pena, tenho uma pena. Gosto de acreditar que é minha mãe, me dando algum sinal de que ela está me vendo. Não só minha mãe, mas também como Santa Rita, de que elas estão juntas. Então, é os sinais que Deus dá. Então, as devoções, né, elas levam a crer. A Bíblia é cheia de sinais, né? Então eu percebi isso como que Santa Rita me trouxe aqui, né? Desde aquele tempo, em 2012, dia 22 de maio de 2012, aqui estava celebrando a festa de Santa Rita e lá Santa Rita estava meio que mexendo os pauzinhos, né? Logo depois, esse convite que se concretizou 5 anos atrás.
naquela caminhada com as virtudes teologais, o amor, a esperança e, por fim, a fé. Quis trazer para nós esta reflexão para que nós também olhássemos para a nossa vida, para a caminhada de igreja, caminhada pessoal, de família, e nos perguntássemos: como anda a minha fé? A fé, eu quando falo com as crianças sobre a fé, é até interessante porque é como se eu procurasse um pedaço de linha preta amarrada no rabo de um gato preto, num quarto completamente escuro. É um lançar-se, né? As pessoas, por mais que elas passam por momentos difíceis, elas não deixam de ter fé. Elas podem ter pedido, não ter alcançado que a pessoa estivesse aqui presente, mas mesmo assim as pessoas continuam com a fé nela. Por mais de estar passando por um luto, mas não deixa, não perde a fé que tem nela. E ao marcar as intenções, a gente ouve muitos milagres que emocionam a gente. E é difícil de falar. Então, eu olho para uma pessoa, eu conheço a dor daquela pessoa, eu conheço a história, eu conheço a perda que ela viveu, a alegria que ela traz no coração, a fé dela, os momentos de altos e baixos que viveu. Ou seja, esse povo passa a ser parte da minha vida. Então, assim, quando eles contam o que aconteceu e vêm fervorosamente todo ano, né? Porque tem pessoas que passam por aqui, a gente até lembra das pessoas. E a nossa fé, eu dizia isto ontem, não é acreditar que Deus vai fazer tudo conforme nós pedimos. Isso não é fé, não. A fé significa abandonar-se nos braços de Deus. A fé significa saber-se amado a tal ponto que a sua vida, aconteça o que acontecer, está nas mãos de Deus. Então, assim, esse exemplo de resiliência tem muito a ver com Santa Rita também, né? Eu acho que quando a gente fala da minha mãe, quando a gente fala em Santa Rita, são duas pessoas que, mesmo com os desafios da vida, não perderam a fé hora nenhuma. E quando nos abandonamos, Deus constrói a sua história através de nós. E na vida de Santa Rita assim foi. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Rita Cássia. Então, a fé envolve muita a vida pessoal, né? Eu tenho que ter toque, presença, sentir mesmo, né? Tem tudo dela em mim. E isso, assim, é o meu maior legado. Que mesmo ela não estando aqui fisicamente, ela está presente. Então, esses elementos, eles vão acrescentando a nossa fé nesse sentido. Vale a pena investir, porque se não acredita sozinho, né? Se arrasta alguém, e é muita gente que a gente arrasta, né? Vim hoje agradecer, né? Fazer pedidos e relembrar o momento histórico que eu tive aqui com a padroeira da cidade. E quando chegaram, olharam o trono, a imagem já não estava mais. Enquanto o alarme não chega a Ritápolis, na zona da Mata Mineira, os fiéis rezam e choram. Aquilo foi muito angustiante para todo mundo, né? A gente começou a rezar, a cuidar das orações, né? Os ladrões arrombaram uma janela e levaram 4 imagens do século XVIII que estavam no altar. Principalmente Santa Rita, que imagem linda, né? Se Deus quiser que vai voltar. Eu tenho fé nela mesmo, que ela... Se a cidade hoje ela é muito tranquila, naquele tempo era ainda mais tranquila, né? Então, justifica a não percepção daquilo que acontecia. Quando eu estava na minha casa, ela dá os fundos para cá. Quando vê, o sino bateu aqui. Eu falei, uai, Alessia, o sino tá batendo essa hora? Então, depois de muito tempo, num dia 10 de maio, né, daquele mesmo ano de 98, a imagem de Santa Rita e São José retorna, né, e foi uma festa. A vinagre caiu no chão de onde o rei soltaram para a polícia e centenas de devotos, por onde passavam, recebiam homenagem. Mas aquilo que o povo relata não é tanto o fato do roubo. O que eu mais ouço é como que o povo se sentiu órfão na ausência dessa imagem. É como se tivesse tirado um pedaço da gente pela devoção carinhosa, né?
É muito arraigada a nossa devoção. O bairrismo, né, como diz o povo. Então foi um momento muito de desolação, né? A referência do trono, né? O povo que não queria sair de casa, o povo falou que não tinha sentido, né? Santa Rita não estava lá mais. Então, essa imagem representa algo que vai muito além de uma imagem. E trouxe ela no dia 10 de maio, na véspera da festa dela, né? Aí foi 2 festas, muita festa, sabe? Deus sabe o que faz, né? Aí não quis, né? Eu falei, se ela tiver poder, Deus tem mais. Então ela gosta. Foi um momento muito angustiante. Mas quando descobriu a imagem intacta que voltou, nossa, mãe, a cidade voltou à vida. E aí você vê aquelas imagens da volta dela, né? Aquele fervor todo do povo, porque de fato é como se tivesse perdido um tesouro. E para eles Santa Rita é esse tesouro, né? Foi um momento único de ver a fé que esse povo tem em Santa Rita. E que me leva hoje, que me dá força para estar vencendo os obstáculos, estar continuando ajudando as pessoas. Acho que isso ampliou mais a devoção, isso fez crescer mais a fé e ganhamos o presente de ser santuário. Quando a gente fala de Santa Rita, tudo emociona. Tudo emociona. É muito curioso a forma que naquela história que estava contida lá naquela exposição, tem o cuidado dela em tudo. Então a gente tem que agarrar mais e mais ainda com a imagem de Santa Rita, a fé, porque senão a gente não encontra forças para seguir, não. Mas tudo põe Santa Rita na frente, e Deus, é claro, né, que é o maior. Mas eu tenho muita fé com Santa Rita, mas muita mesmo. É a fé, né? É a fé. Todo mundo tem muita fé em Santa Rita, porque é muita graça, né? Deus Pai ensinou que a gente tivesse fé na nossa padroeira. Então é isso que a gente sente aqui, muito amor na nossa cidade e na nossa padroeira. Então, somou esse crescimento. Então acho que por isso que a gente tende a querer conservar o crescimento do jubileu. Porque o retorno da imagem, né, reacendeu tudo isso. A fé, ela tem um horizonte de cuidado muito grande. Então, ter perdido a imagem, se a gente tivesse voltado, nós íamos ficar muito órfãos. Então, a conexão da fé é muito bonita, né? Muito interessante, vale a pena. Como é bom ter fé. Se Deus quiser, eu ainda quero ficar muito tempo ainda do lado de Santa Rita. Eu quero agradecer todos aqueles que se envolveram na elaboração desse trabalho, desse projeto, desse sonho de fazer chegar a cada ritapolitano e não somente a cada devoto esta riqueza, né, deste documentário, dessa história, de tantos relatos, né, de pessoas que contribuíram para que esta obra acontecesse. A gente buscou tanto trazer esse momento que acontece aqui no município de fé, de religiosidade. É uma energia diferente em Ritápolis quando acontece o jubileu. Você vê tantas pessoas mobilizadas em ajudar, em enfeitar as ruas, em se doarem, né, mesmo com o trabalho, em apoio à paróquia, na víspora, em todos
os aspectos. Então, assim, precisava captar isso, né? Ritápolis merece esse reconhecimento. E a vocês que estão vendo este vídeo, que estão assistindo, eu desejo que, pelo exemplo de Santa Rita, por esta mulher de fé que nós tanto amamos, que nós possamos viver uma fé ainda mais pura, mais forte, mais viva, mais autêntica, como ela viveu. Encaminha, Deus, a minha oração, meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção. Não tem como a gente se aproximar de Santa Rita e não buscar a vivência de uma fé mais sólida, porque Santa Rita, de fato, é uma mulher de fé. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, fortaleça neste caminho de fé e que Santa Rita, como nosso modelo, nosso exemplo, nossa intercessora, nos tome pela mão e nos conduza nesta aventura que é viver na fé.